gurias mimosas, sejam muito bem-vindas e os guris também. Meu nome é Clarice Irala e eu tenho mais de 10 mil alunas formadas presencialmente em quase 20 anos de atuação no mercado Nails. Eu estou aqui para te levar para uma aventura emocionante. Nós vamos descobrir as técnicas ocultas, formas diferentes de transformar pó de unha em glitter, para que tu brilhe como a estrela do universo. O nosso destino é o paraíso das unhas. Nós vamos falar sobre produtos, sobre técnicas, mas, acima de tudo, nós vamos nos motivar, nos inspirar para que os nossos medos e inseguranças fiquem de lado. E, para isso, hoje, você se inspira na nossa mimosa convidada, Renata Garcia. Olá, poderosas e poderosos, que prazer estar aqui com vocês no Pó de Unha. E eu também quero descobrir esse mistério de transformar o pó de unha em glitter. Me conta mais sobre isso, Clarice. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo fantástico hoje. Seja bem-vinda, Renatinha. Muito prazer, muita honra em tu estar aqui comigo. E, sim, na verdade, né, eu tô contando muito contigo para que a gente desenrole esse negócio desse pó de unha virar glitter. E ninguém melhor que a Renata, aí com toda a sua experiência profissional na área nail, para nos ajudar, né? Porque se tem alguém que entende de glitter nesse negócio, Renata com certeza é uma das representantes do glitter. Não é mesmo, Renata? É verdade. Então, eis-me aqui para ajudar no que eu puder, né? Conseguir colaborar com esse público maravilhoso, lindo aí, cheio de expectativa no coração, louca para ver as perguntas que vão vir para a gente desvendar esses mistérios. Então, a Renata, ela é uma guriazinha, tá, gente? Ela tá com 33 anos e eu falei que eu vou falar sobre o tema tempo de permanência aqui na Terra. E a Renata já tem 21 anos de profissão. É possível isso? A Renata é natural daqui de Porto Alegre e começou há 21 anos atrás. Se a gente faz a conta ali, 12 anos, né? A Renata já participou, gente, de campeonatos internacionais e nacionais, trabalhou como julgadora em alguns eventos e campeonatos de unhas, né, Renata? A Renata diz para mim que empoderar manicures através do conhecimento e inteligência emocional é uma, se não a maior missão dela, e tem meta de levar a lugares muito diferentes todo esse trabalho e para mulheres, e aí até em espaços diferenciados de verdade, né, considerando essa questão social, como presídios, para ajudar essas mulheres que estão lá numa situação de vulnerabilidade, de, digamos assim, desfavorecimento, incredulidade, né? Nelas mesmas, muitas vezes. Com certeza. Então, é uma missão aí, um desejo que está no teu coração, que é muito relevante para o mundo, né? Não só para elas, mas para o mundo que a gente habita. E tem ali um sonho que seria, né, um bom sonho de ter uma marca própria. Nós vamos resolver isso, Renata. Oh, meu Deus! É fácil de resolver. Nós Já vamos resolver isso certo, aí. Então, né? Então, o que tu nos conta, Renata? Bom, quando a gente começa a ver toda essa lista, assim, lá desde o início, né, vem os primórdios. Como que começou? Começou em casa, né? Eu não brincava de boneca, eu brincava de esmalte. Minha mãe disse que eu bebia acetona, né? Porque era um vidro por dia. Eu não ia pra escola sem trocar a cor do esmalte e acho que isso foi se tornando uma paixão. Sempre brinco dizendo, né, que nas minhas unhas não correm sangue, correm esmalte, tinta, glitter e assim a gente vai. Comecei a fazer pé e mão pra fora com 12 anos. Me lembro que eu cheguei a trocar serviço por suco de uva. Que maravilha. No início era R$5 o pé e mão. Me lembro do episódio que eu fiz o pé e mão por R$5. Eu fui na farmácia, eu comprei algodão, acetona, esmalte, palito, óleo secante. Coisa que hoje, gente, os R$5 não compra muitas vezes um esmalte. Era outra realidade, mais de 20 anos atrás, né? Mas se tornou uma paixão. As coisas foram acontecendo, o tempo foi passando. E com 16 anos, então, já me profissionalizava. Eu já estava dentro do salão de beleza com a minha mãe, fazendo pé e mão mesmo, né? Profissionalmente ali. Aprendi com ela, foi me ensinando a profissão. Na minha família tem 6 manicures. E eu fui começando a ver o resultado financeiro, né? Isso já há muito tempo atrás.
Me lembro que dentro do salão, naquela época, em uma semana eu fiz R$80, que por uma menina de 16 anos, né? Muito tempo atrás, hoje eu tenho 33. Era um bom valor. Sim. E aí eu resolvi trocar de espaço. Eu fui trabalhar na avenida, dentro de uma vidraçaria, num quadradinho de vidro que fecharam pra mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar. E na primeira semana eu fiz R$400. Nossa. Gente, na Rica. época, rica, milionária, saí comprando tudo que eu queria. Eu disse, bom, é isso aqui que eu quero, tá me dando resultado, vamos atrás. E aí veio meu primeiro curso, né? Meu primeiro curso dentro da área de alongamentos, que foi com quem, gente? Tente descobrir, com Clarice Irala. Então, pra mim, vocês não imaginam a honra que é estar aqui no dia de hoje, sendo convidada para participar desse projeto do coração dela. E é assim, nossa, uma honra mesmo de coração poder estar aqui, dividir um pouquinho da minha história com a minha primeira professora, gente. Gente, É muito especial. Eu fui primeira professora de muita gente. Mas assim, ó, a Renata tem uma história especial com ela, que aconteceu comigo. Porque, assim, eu tive muitas alunas, né? Eu falo na introdução que eu tenho mais de 10 mil alunas, eu tenho mais que o dobro disso. Mas é que contabilizadas, Sim. digamos, tá nesse número aí. Que um dia eu, com base nas minhas... Anotações. Não só nas anotações, com base... a própria Coprobel me deu a possibilidade de eu catalogar isso, porque eles tinham registro, e eu tinha o registro das minhas estadas lá, a partir de nota fiscal, e o formato legal me levou até essa média, né? Então, mais somados os eventos presenciais e tudo. Então, eu tive muitas alunas. Quando a Renata está lá, começando a carreira dela menininha, eu já com 22 anos, mais ou menos, eu já estava começando a querer fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu comecei mesmo em 2004, né? E lá em 2004 eu estava com 26 anos. Quando eu estou nesse momento começando... Eu tinha muitas pessoas que eu acessava e, às vezes, a gente não lembra das pessoas. Turmas grandes, muitas turmas, era diferente o fluxo. Hoje é muito diferente do que era antes. Hoje a gente tem um fluxo de alunos relativamente menor presencial. Antes a gente tinha volume de aluno, né? Eu chegava a formar por mês, assim, uma média de 20 por semana. Isso somava 80 por mês. Era muita gente, fora os eventos de fora. Então, não permitia que eu lembrasse de todo mundo. E a Renata chega para mim, de que forma? A Renata lá, artisticamente maravilhosa. Eu queria fazer um curso, de dar uma reciclada, me atualizar. E comecei a procurar e encontro a Renata. Quando eu encontrei a Renata e mandei a mensagem para ela, e eu dei oi para ela e disse que me interessava pelos cursos. E ela vai e me fala assim, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu pensei, essa guria já vai querer me dizer que eu preciso ter experiência para isso, já nem vou conversar mais com ela. E deixei ela falar o que ela queria falar. E aí ela me vem com textão, dizendo que eu tinha sido prof dela e tal, que era legal estar falando comigo. Mas assim, o nosso encontro verdadeiro, o da Renata comigo aconteceu quando ela fez o curso dela. E o meu com ela foi quando eu fiz o meu curso com ela. Então, vocês vejam como o tempo das pessoas... Sabe que eu nem me lembrava disso. Começou a falar, enche os olhos d'água, gente. O tempo das pessoas é muito diferente. Então, para mim... Eu tinha uma relevância para ela de um momento da vida dela e ela teve para mim no momento da minha vida. E eu não esqueço que eu agendei com ela um curso individual e fui no curso. E quando chegou assim, meio-dia, eu já pela tampa de tanto fazer artes lá, e eu disse, e agora eu posso ir embora? E ela olhou para mim e disse, não, prof, tu tem que fazer todo o exercício. E eu fui, gente, até às 5, 6 da tarde, sei lá. Não me esqueço disso, foi muito marcante, porque ela é muito rigorosa com
com metodologia. a metodologia, a norma dela, do curso dela, né? E tipo, pensando, né? Ela nem sabe nada ainda e já quer ir embora. Mas tudo bem. Gente, então aqui tem o encontro de 2 tempos diferentes, de 2 vidas diferentes, de pessoas que se cruzam, assim como a todo momento acontece conosco, né, Renata? Exatamente. A Renata, como formadora que é e que traz. Eu fiz questão de contar isso para dizer que às vezes a gente não está lembrando da pessoa, porque aquele momento a nossa cabeça estava em outro lugar, ou em outro. Não, eu estava no curso, estava dando a aula, mas a nossa percepção é diferente. Com certeza. E como isso é importante para que a gente entregue, os professores aí, que entreguem um trabalho de qualidade, para marcar os alunos positivamente, né? Exatamente. De forma a quando eu te chamei, tu me recebeu tão amorosamente, tão especialmente, né? E eu fico feliz. Eu sei que muitas pessoas desistiram depois de fazer curso comigo, mas eu ver a Renata aqui. Eu não desisti, gente. Desistir não é uma opção. Não é. E a Renata aqui significa que eu posso ter errado, mas alguma coisa eu fiz certo. Deu muito certo. Então, Renata, essa caminhada, tu contou para nós ali o teu comecinho lá, 12 anos e tal. E aí, tu chega no mercado das unhas quase mais ou menos no mesmo tempo que eu chego para trabalhar como formadora. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna e aí ela falou, eu queria aprender umas borboletas, né? Eu disse assim, até eu podia te ensinar isso aí, mas... Aí ela, Clarice, por que não dá um curso, né, de decoração? Eu pensei, minha filha, não faz ideia de quanto curso de decoração já dei nessa minha vida. E aí tem a questão das artes que começam a se inserir antes dos alongamentos. Sim. Tem a manicure ali, depois, uma hora dessas eu vou trazer uma transição histórica do mercado, mas tem a manicure antes do alongamento chegar à arte. E o que tu nos conta aí pra ti? Bom, como é que foi isso? Eu, na verdade, comecei com a flor de bolinha, né? Porque a minha mãe fazia unha no salão, eu decorava as unhas, fazia as flores. Então, eu comecei ao contrário. Eu comecei pela decoração. Depois que eu fui pra unha, depois que eu fui pro pé, depois que eu fui pro alongamento. Mas... em 2010, eu fui para São Paulo, eu morei lá 3 anos, e foi onde eu fiz os primeiros cursos de decoração diferenciados, assim mesmo, né? Que foi com uma russa que veio para o Brasil em 2013. 2013, isso. E aí, eu comecei a fazer as técnicas das flores que chama on stroke, né? Que é a técnica de um único movimento, que é totalmente diferente da carga dupla que a gente fazia, né? São aquelas rosas com as camadas, enfim, é um trabalho mais realista. E aí sempre a decoração me destacou. Porque antes de fazer as unhas eu já decorava, para mim foi um grande diferencial. E eu cheguei a trabalhar num salão em São Paulo que tinham 6 meninas. Eu atendia as minhas clientes e mais as clientes delas eu decorava o dedinho da cliente delas. Então, assim, eu sempre lucrei muito com a decoração, né? Isso sempre foi um diferencial para mim. E aí, aos pouquinhos, foi entrando outras técnicas. Aí entrou a aquarela, que é com pigmento à base de água, que são coisas que diferenciam totalmente. A gente sabe que hoje, né, como entrou muito decoração com alongamento, até não tá sendo tão usada a decoração. Mas eu ainda faço muita coisa de tinta e de pincel, porque as minhas clientes são apaixonadas e as alunas sempre me procuram também. Veio a decoração em 3D, que também foi nessa época que veio as primeiras, que ainda essa semana eu tive curso de decoração 3D também, que também é uma coisa que dá para agregar. Então, assim, falar de decoração para mim é falar de diferenciação, né? Eu acho que a decoração ela traz muita diferenciação e a gente tem um mercado muito grande hoje, um leque muito aberto. Dá para você escolher, né, o que você quer trabalhar, qual estilo você se identifica e somar de forma positiva dentro do que a pessoa faz, né? Dentro da técnica que a pessoa faz, enfim. Com certeza. Então, eu poderia afirmar, né, que eu e tu aqui somos pioneiras nesse negócio. Eu acredito de decoração que sim. no estado, né? Somos pioneiras no sentido de que trabalhamos com isso. O nosso trabalho é diferente,
porque eu sempre trabalhei com a formação, eu começo ensinando, eu nunca cheguei a ter uma atuação profissional dentro do salão de beleza, eu já tenho episódios, né, até ali na mesma alteria, eu sento lá e de vez em quando atendo um cliente, mas é uma coisa esporádica, não é algo que, tipo, a mesa no salão não me trouxe até aqui. O que me trouxe foi o meu trabalho como educadora e as experiências que eu absorvi através dos profissionais que já atuam na área, né? Então, aí, vejam só que interessante, né? A Renata vai ter essa questão com a decoração e vai ser extremamente diferenciada naquele momento. Ainda continua até hoje, porque tem um trabalho muito rico, mas naquele momento, quando ela passa ali 2010 a 2013, parece pouco tempo hoje, 10 anos, né? Mas no nosso mercado é um abismo, porque até então parece que tudo no nosso mercado tem 4 anos, né? Foi um boom, né? É. Foi um boom que deu naquela época, a decoração explodiu, assim. Porque não tinha a internet, né? Porque Também. imagina, Renata com internet. Seria uma coisa... Foi na época que explodiu o Facebook, né? Isso. Eu lembro que naquela época, eu digo que eu era blogueira, né? Que hoje eu não sou mais, tipo assim, eu já fui muito blogueira. Eu me lembro que eu fazia live de decoração e dava 500 manicures. Sim. Naquela época. Era um número muito alto. Por isso que ajudou a ficar tão conhecido no estado também, né? E Brasil afora também. E quem não conhece ainda, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas que talvez muitos te conhecem, sim, muitas te pediram aqui e muitas que não te conhecem vão te conhecer, vão ver aí o teu trabalho, vão apreciar muito, porque de fato a Renata é uma artista. Com certeza é uma artista. E agora, Renata, como a gente está falando desse lance aí, comentamos, né, a respeito de quem atua, quem não atua, né, de que forma que a gente trilha esse caminho desse mercado, mas nós trabalhamos de formas diferentes. Sim. Então, a gente vem aí em paralelos, né, atuando, nos encontramos em diversas situações, mas trabalhamos em paralelo. Eu queria que tu falasse um pouco da relação com os clientes, né? Desse perfil que tu constitui, porque a gente pode achar assim, a unha decorada, ela não, vão ter pessoas, né, que vão dizer talvez alguma coisa negativa a esse respeito. Mas vamos na verdade, a verdade do dia ali, né, que te trouxe até aqui. Essa relação com as clientes se constitui também a partir dessa tua habilidade, dessa tua prática, né? De encantar, né? Sim, eu acho que a cliente se conecta muito com o que a gente tem a oferecer. Então, eu acho assim, se eu sou uma profissional que tem um trabalho mais, vamos dizer, singelo, mais tradicional, provavelmente eu vou atrair aquele perfil de cliente. Tudo que eu mostro se torna interessante aos olhos da cliente também. Então, como eu sempre fiz muito... Hoje a gente fala em criar conteúdo, né? Hoje a gente tem esse termo. Mas na época eu sempre criei muito conteúdo de decoração. Então, eu acabava atraindo clientes interessadas no que eu estava ofertando. E isso eu acho que é para tudo, né? Se tu tens um alongamento e tu não oferta, como a cliente vai consumir o serviço? E com certeza, eu tenho clientes que estão comigo há 13 anos. Aí imagina... Você fideliza o público, né? Mas uma coisa que eu falo sempre também, aliado ao serviço que a gente oferece, é o atendimento de qualidade. Que hoje a gente vê que é uma coisa que muitas vezes as meninas pecam. E não é só o que a gente faz, é como a gente faz. Com qual carinho a gente faz, tanto para a aluna quanto para a cliente. E eu acho que isso também é um diferencial. Sempre digo assim para as meninas, né? Tratem as clientes de vocês como vocês gostariam de ser tratadas. Façam o serviço com a excelência que vocês gostariam de receber. Eu acho que essa é a base do sucesso de qualquer profissional, independente da área de atuação dele. Porque tudo é muito amplo, mas somos seres humanos e a gente vem falar da inteligência emocional também, né? Que foi uma coisa que fez diferença na minha vida. É algo que eu uso tanto com a cliente, porque manicure, vamos lá, o termo antigão, né? Toda manicure é um pouco psicóloga.
Mas, gente, a gente não estudou para ser psicóloga. Então, eu cheguei num ponto da vida que eu estava adoecendo por causa do atendimento. E eu tive que procurar ajuda, porque eu acabava absorvendo. E eu acredito que isso é uma realidade que você em casa possa passar também, né? Eu acabava absorvendo os problemas das clientes. Eu queria ajudar e eu me envolvia. E aquilo acabava me fazendo mal. E aí, me dando sofrimento. E eu fui buscar como me blindar. Então, aprender a lidar com as minhas emoções me fez me tornar também uma profissional melhor. Aprender a lidar melhor com as minhas clientes, com as minhas alunas, que vêm atrás de realização de sonhos. Eu sempre uso muito essa frase, né? Vocês sabem, eu tenho sonho de manicure, que é um lema de vida também. Mas a gente lida com pessoas. A cliente vem atrás da unha dos sonhos. A aluna vem atrás do curso dos sonhos. Então, eu estou preparada para lidar. Tanto técnica, profissional e emocionalmente é muito importante para mim hoje. Que é um dos lemas da manicure empoderada e uma coisa vai agarrando na outra, né? A gente vai falando e uma coisa vai agarrando na outra, enfim. Perfeito. E aí tu vai descobrindo dentro do teu perfil profissional as formas para encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Para que no momento que o teu trabalho te adoece, ele te prejudica, e a gente vai perceber muito isso nas alunas. Aí eu, pela minha experiência com as profissionais que são minhas alunas, por exemplo, da pessoa dizer... eu não posso fazer determinadas coisas à quinta-feira à noite. Aí tu pergunta, e por quê? Porque eu tenho uma cliente que o horário dela é às quintas-feiras, às 8h, e ela não abre mão disso. E eu disse, e a gente fala, eu só estou citando uma situação em inúmeras, centenas, milhares de situações. E aí tu questiona, mas e tu nessa situação? Quem que tu é? Qual relevância tem a tua participação nisso? Então, tu és um instrumento para o embelezamento da tua cliente, mas e tu? Nesta determinada quinta-feira, hipoteticamente, tu precisa desse dia, tu precisa disso. A tua cliente é inflexível. E aí a gente vê que entra a questão do medo, né? E aí esse medo de não ter, o medo de perder, que vem junto com todas as coisas que tu disse agora, né? Nós temos sonhos, mas muitas vezes não sabemos lidar com eles, né? E parece que uma coisa está atrelada à outra. Então, esse meu condicionamento, aquela circunstância de trabalho está ligado ao meu sonho. Se eu romper este condicionamento, eu perco as coisas que eu quero. Será que isso é verdade? Nossa, isso, gente, é tão complexo, porque acaba se tornando uma prisão, né? Elas ficam presas muitas vezes na cliente. E existe um leque muito grande. A gente estava falando sobre o medo de perder, a cliente. Gente, uma coisa que eu digo sempre assim, troca o medo pelo cuidado, porque o medo ele é um limitador, o medo ele te impede de avançar. Então, não tenha medo de perder a cliente. Tenha cuidado para você não perder a cliente. Tenha um atendimento de qualidade, faça o seu trabalho com excelência que você tem que fazer. Mas uma coisa que eu sempre digo também é que a cliente ela é livre. Ela tem o direito de ir e vir. E quando a gente entende emocionalmente que a gente não é dono da cliente, que a cliente não é minha, é a mesma coisa o seguidor. E os meus seguidores, não, o seguidor não é teu, o seguidor ele é livre. Hoje, se ele quer entrar, se ele quer sair, é a opção dele. Mas isso tudo está ligado à nossa condição mental. E isso é para tanta coisa no dia a dia, desde uma cliente que desmarca o horário. Tem um vídeo que eu fiz, né, no Instagram que teve uma repercussão muito alta. Como é que eu reajo quando a minha cliente me liga em cima do horário para desmarcar? Eu vou reagir espontaneamente, né, reativamente, sem pensar, ser estúpida, ou eu vou ter o discernimento para entender que talvez ela teve um problema mesmo, que eu não posso ser ríspida, porque eu posso estar desfazendo da cliente, ela não vir mais por algum motivo, enfim. É muito complexo, gente. Se a gente for falar sobre isso, acho que a gente fica o dia inteiro e
tem assunto, E é um né? tema muito importante, né? Eu Porque acredito algumas nisso. pessoas precisam, né, melhorar a sua forma de ver. Gostei muito dessa questão da substituição do medo pelo cuidado, né? Para que se tu cuida o teu trabalho, tu te torna também essencial na vida da pessoa e não precisa ter tanto receio de que ela vai te abandonar e Exatamente. tu vai ficar sem, né? Eu acho isso levar as coisas com mais leveza, né? Mais tranquilidade. E as pessoas percebem isso também. E se tu começar a tensionar com os clientes, lidar com eles como se eles sejam objetos, né? ou muito necessários, assim, as pessoas começam a se sentir desconfortáveis, né? Se tu tenta, tipo... prender o cliente não existe, né? Mas eu não posso tal horário. Não, mas qual horário tu pode? Eu te atendo quando tu precisar. Sabe essa hiperdisponibilização que não é verdadeira. Porque no momento que ela te pede uma coisa num horário ou numa circunstância que tu não pode, aquilo vai te demandar um esforço extraordinário, né? Que tu vai acabar não ficando contente. E sabe que isso já aconteceu comigo? Falando assim, agora me lembrei de uma situação que eu acho até legal a gente citar falando sobre isso, né? Eu tive uma cliente que eu atendi a pandemia inteira. E ela, plantonista do pronto-socorro. E eu atendi ela às 10 da noite. Pra poder atender ela. Ela vinha depois do plantão do Covid. Enfim, como eu tava atendendo em casa, né? Na toda a pandemia. E teve um dia que eu não consegui atender ela, porque eu tinha compromisso nesse horário que eu fazia sempre. E eu já tava assim, 2 anos com ela. E ela simplesmente achou que eu não queria atender e nunca mais veio. Então, às vezes, a gente se esforça por aquela cliente e muitas vezes, de uma hora para outra, ela vai embora. Então, sim, muitas vezes, meninas e meninos que estão nos assistindo, a gente vai ter que se priorizar. Verdade. Quantos dias eu fiquei ali às 10 da noite esperando ela, um dia que eu não pude. Enfim, né? A vida é uma via de mão dupla. Um dia vai, um dia vem. Um dia vai, um dia vem. E é assim. Não adianta a gente levar pesado. Como a prof falou, tem que ser leve, né? Tem que ser saudável pra gente, pra poder fluir de todas as formas. Verdade. Então, aproveitando aí o gancho da Renata, contando a história da cliente, nós vamos no nosso quadro Pó de História. Renata, esse quadro, ele é para trazer alguma curiosidade histórica do campo da manicure, tá? Então, hoje, eu trouxe no Pó de História, falando de uma marca, na verdade, uma marca polonesa chamada Cutex, que em 1900, essa marca foi fundada em 1911, existe, né, dentro dos registros aí do Google, ela existe, e é mundialmente conhecida pelos seus tratamentos de unha, acetona e removedor de esmalte. E em 1929, a bailarina Anna Pavlova, mundialmente conhecida também, foi garota propaganda, se assim devo dizer, chamar garota propaganda, a Anna Pavlova, né? Foi garota propaganda da Cutex. Então, lá em 1929, aí a manicure vigorando dentro dos grandes meios, tanto da indústria quanto do comércio propriamente dito, e com um marketing aí muito valoroso de um profissional, um artista, uma bailarina mundialmente conhecida fazendo a propaganda. Então, aí no nosso Pó de História, bailarina Anna Pavlova, no ano de 1929, fazendo propaganda de produto de manicure. Que fina, gente! Que chique! Muito legal, né? Muito legal. Adorei esse quadro. Então, a gente falou um pouco, e eu acho que esse é um tema que eu vou ter que sempre trazer para cá, né? Que é o tema do presencial online. Presencial online, né? Eu não sei se porque isso me pega tanto, porque eu tenho percebido nos eventos que eu organizo, já estive em determinada situação onde pessoas que têm larga atuação no mercado online, no campo, né, o virtual, quando em situação presencial, meio que se desconstrói, né?
Então, assim como vice-versa, né? Pessoas que atuam brilhantemente no campo presencial e chegam no campo virtual e meio que... Porque não tem essa habilidade de lidar com as pessoas, com as circunstâncias, com as respostas, né? Porque um comentário em uma rede social, a gente vai lá, apaga se quiser, né? Bloqueia a pessoa. Então, numa conversa que eu e Renata tendo uma conversa, no momento que a Renata me faz uma contrapartida em determinada coisa que eu não esteja preparada, isso pode causar um desconforto. Sim. E as pessoas não estão preparadas para esse embate. Agora eu te pergunto, dentro desse campo presencial / virtual, como que está a Renata? Como que a Renata se vê assim? A Renata é a manicure raiz. Vamos dizer assim, eu sou apaixonada pelo presencial. Para mim, é o meu campo, não adianta. Eu sou do calor humano, eu sou da troca, do olho no olho, do pega aqui na mão da aluna, me dá aqui o pincel, vou te mostrar. Mas a gente sabe o quanto o online explodiu na pandemia. Foi do online que veio o meu reconhecimento através das redes sociais, isso eu não posso negar jamais, né? Na época, através da plataforma do Facebook, depois que a gente migrou para o Instagram e as coisas foram acontecendo, né? Mas sempre aliado ao presencial, os grandes eventos, né, que a gente tem aqui no Sul, eventos em outras partes do Brasil. Mas o online é necessário e o online é uma ferramenta e uma porta que nos faz chegar a pessoas que jamais poderiam estar com a gente no presencial. Isso é uma bênção, a gente tem que saber aproveitar e não rejeitar isso também. Eu tenho assim, meninas do meu curso online de iniciante manicure e pedicure, que é uma coisa que eu sou apaixonada, do interior de Aracaju. Quando que talvez a gente ia poder estar juntas em mesa? Então, eu preciso hoje, como profissional, entender que eu tenho sim que ter as duas coisas, né? Se assim eu desejar, para que eu possa atingir mais pessoas. E se o meu intuito é transformar através do conhecimento, eu preciso dar porta para essas pessoas também, né? Que também querem aprender e não conseguem. Então, eu atuo, digamos hoje, que 90% no presencial, porque eu atuo semanalmente com os cursos individuais, que foi o que eu comecei a fazer desde a pandemia. Como a gente não estava podendo mais turma, né? Antes da pandemia, o espaço que eu estava, eu colocava 6 meninas na turma. Tava indo muito bem. Aí veio a pandemia, travou tudo. O que eu fiz? Individual. Eu fui uma das pessoas que fiquei pirada na pandemia. Era luva, saco no pé, tirava a temperatura da aluna. Então, eu fiquei no individual. E me mantenho assim até hoje. Porque aos poucos que eu vejo que foi voltando o mercado, né? E para mim elas gostaram muito do individual. Então atuo 90% no presencial, mas eu tenho sim o meu trabalho ali online dentro dos cursos que eu tenho gravado. Vou dando suporte para as meninas ali sempre que necessário. E eu acho que hoje é necessário para nós, né? E a atenção necessária à rede social, né? Exatamente. Porque tu não te ausenta. Assim, eu não entendo que tu tá presente na rede social. E sobre isso, acho que é unanimidade que o presencial não substitui. Mas eu tenho percebido, sabe, que algumas profissionais têm perdido essa mão do crescimento, não de atuação com cursos ou de forma mais abrangente, de adquirir seguidores, mas de tratar a sua rede social como uma vitrine do seu trabalho, como seu cartão de visita, como algo que conecta com o cliente final. Então, aqui eu não estou falando de milhares de seguidores ou de fazer vídeos e coisas intermináveis, mas estou falando de um cartão de visita mesmo, tratar sua rede social com carinho, né? Sendo alimentada diariamente, sendo vista, né? Se mostrando, porque se tu quer que a pessoa te reconheça, né? Não estou falando mostrar a família, mostrar o que come, isso não é sobre isso, eu estou falando profissionalmente mesmo. Exato. E não também que as pessoas precisem almejar grande fluxo de pessoas no seu perfil, mas para que possa se manter no mercado.
Porque o que acontece? Eu vou falar isso aqui rapidinho, porque eu vejo assim que tu é um reflexo disso, né? Alguém que aprecia o campo presencial, mas que entende a necessidade do virtual. Então, Renata, eu acho que talvez tu possa agregar para nós assim, quando tu nega esse campo virtual, a pessoa não deixa de estar lá. Eu, como cliente, não deixo de estar visualizando. E quando eu estou visualizando, eu estou vendo outras coisas. E aí, às vezes, eu acabo perdendo o interesse por aquela profissional que eu vou. Sim. Porque eu estou vendo muitas coisas. Então, eu acho que a profissional precisa ser presença na vida dos seus clientes. Sim. Ela precisa dizer, olha, eu estou aqui, né? Considerando que ninguém é de ninguém, como tu disse, e que nós não vamos prender as pessoas conosco, eu acho que ter este olhar atencioso, responsável e que esteja na linha do profissionalismo com a rede social é necessário, sim. Com certeza. E uma coisa que eu sempre digo assim, ó, que é importante a gente saber dentro disso, é que número de seguidor não enche barriga e não paga conta. O que a gente precisa são de clientes em potencial. Então, vamos dar um exemplo meu mesmo, né? Desde a pandemia, eu precisei fechar meu estabelecimento comercial, que era na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, e ir trabalhar em casa para reduzir custos, porque todo mundo passou a mesma situação. Até então, 5 meses atrás, eu já tinha tentado voltar para o comércio, mas eu não consegui financeiramente me manter, porque as coisas ainda não tinham voltado ao normal. Então, fazem 5 meses que eu reabri o espaço físico, né, para o atendimento, tirei da minha casa de novo. Só que o que eu tive que entender nesse tempo? Eu fiquei, bem dizer, 4 anos trabalhando em casa. Se eu não usasse a rede social como ferramenta de captação de cliente, eu não teria sobrevivido. Porque eu não tinha fachada, eu não tinha placa na frente da minha casa, eu só sobrevivi financeiramente, profissionalmente falando, porque eu entendi a importância de usar a rede social ao meu favor e o tamanho que é essa ferramenta. Então, o que a gente precisa é entender que aqueles stories e aquelas fotos do feed são potenciais para atingir pessoas que são futuras clientes, sejam elas alunas ou sejam elas clientes de atendimento. Se a gente fica 1 semana sem postar um stories que seja, o que aquela cliente ou aquela aluna entende? Está fechado esse comércio, porque querendo ou não, o Stores é a nossa porta aberta hoje. E uma coisa que eu sempre digo também dentro dos cursos, dica que eu dou, clica lá no cantinho, nas 3 bolinhas na foto do teu feed e clica em Insights. Ali vai estar escrito quantas pessoas viram a tua foto. Não tem a ver, gente, com likes, com comentários, com números, mas sim em ser visto para ser lembrado, é o que a gente estava falando. É a prova, né? Exatamente. É a prova que tu foi vista. Às vezes, tu olha ali, tem 15 curtidas. Meu Deus, tem 15 curtidas, ninguém gostou da minha unha. Mas tu olha quantas pessoas viram? 753. Gente, foram 753 clientes em potencial que tu poderia ter atingido. Algum dia, alguma delas vai precisar fazer a unha e vai lembrar daquela unha bonita tua. Então, não deixe de postar, né? Muitas vezes a gente não gosta também da unha, mas a gente é muito autocrítica e a nossa visão é uma, da cliente é outra. Às vezes eu posto uma unha que, eu não gostei muito. Posto. Dá lá 300 curtidas. Meu Deus, mas eu nem gostei dessa unha. Mas gosto não se discute, as pessoas gostam do nosso trabalho, entende? Então, assim, é uma ferramenta poderosa. E se a Renata Garcia continua aqui firme hoje, inspirem-se. É através, sim, também do uso das redes sociais, que é fundamental para o nosso dia a dia. Eu senti essa necessidade na pandemia. Foi quando eu trouxe à tona a manicure empoderada, que foi um insight que eu já tinha tido, estava guardado lá dentro, e quando veio aquele boom, né, de meu Deus, e agora eu mudei toda a minha identidade visual, mudei toda a cor, mudei tudo e disse, agora a hora que a gente tem que ser forte. Verdade. Agora a gente precisa sobreviver, então vamos se empoderar através do conhecimento. E eu me lembro que na pandemia, quando eu estourei a manicure empoderada, em 1 semana eu vendi mais de 100 cursos individuais. Que maravilha.
né? É sobre isso. Sim. E então é fato que não dá para negligenciar e quem não estiver lá vai desaparecer. Não estiver aqui, vai desaparecer. Então, e aí eu te pergunto, Renata, e esse mercado? O que tu pensa aí pro nosso mercado? Ai, meu Deus. Eu senti a mudança após pandemia, né? Eu acho, assim, que até hoje não voltou ao que era antes. Eu vejo que o online tomou muito conta. Sinto um pouco de desvalorização na questão educacional, no sentido de... hoje a gente tem inflou de online o mercado, então a gente tem uma oferta muito maior de cursos. A gente tem que, como professor, batalhar muito mais para se destacar, para trazer o aluno, porque a gente sabe que o preço hoje também está... não vamos falar queimando, porque não é isso que a gente quer dizer, mas eu acho que está muito concorrido. Né? Tipo assim, tá muito concorrido o mercado. E se a gente não se qualifica, a gente cada vez vai ficar mais para trás, correndo esse risco, né? Como foi dito, de desaparecer. Mas eu acho que o mercado em si foi um dos que mais cresceu nesse tempo, até por conta de muita gente saindo do emprego, né? Verdade. E a gente sabe que é uma profissão que a gente pode ali fazer 2, 3 cursos e tá bem capacitado para o atendimento. Então, eu acho que isso ajudou muito o mercado a crescer. E a gente sabe que, beleza, bem dizer, só não perde para comida, né? Só hoje todo mundo precisa arrumar uma sobrancelha, arrumar uma unha para trabalhar, tá bem, autoestima, né? A gente sabe, vamos falar bem a verdade, a cliente come miojo em casa, mas não deixa de fazer o alongamento. Maravilhoso. Porque é verdade. É autoestima, né? Prioridades. Exatamente, são escolhas. Escolhas. O meu corpo, eu vou lá, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar bem apresentada. E eu vejo que mudou um pouco. Porque eu, na verdade, né, eu acabei empreendendo na área dos espaços para atendimentos, né? E abri a esmalteria no final de 2020, no miolo ali da pandemia. Teve o agravamento em 2021, mas ali de outubro de 2020. E o que eu percebi? A mudança no perfil do cliente, né? Aquele cliente que era só pé e mão, ele passa a serviços mais duradouros, que são os serviços das blindagens, esmaltação em gel, banho de gel, alongamentos de toda a ordem. Então, eu percebo assim que nós temos essa modificação no mercado, onde os serviços mais duradouros, que têm um ticket mais alto, o valor de venda desses serviços são mais altos, em contrapartida, dão mais conforto para as clientes, dão mais, digamos assim, ela consegue ficar mais bonita por mais tempo. E isso se tornou uma coisa extremamente preciosa, tanto na questão diretamente falando da pandemia, onde as pessoas tinham que evitar sair, evitar esse contato, quanto na questão assim do ganho de tempo, porque hoje, se tu usa um alongamento, teu alongamento tem uma durabilidade ali, digamos, independente do profissional, mas digamos que uma média 30 dias, a pessoa sabe que tem aquele ciclo de tempo que ela teria que voltar lá toda semana, que ela não precisa, que ela pode usar para aquele tempo para outras coisas, para estar com a família, para ler um livro, para cuidar do corpo, ou qualquer outra, ou dormir, sei lá, fazer nada. Então, esses serviços, eles estão em expansão. E quando tu diz assim, existe essa pulverização da formação online e tal, eu acredito que sim, e eu acho que a gente tem que se adaptar, que nós, ninguém ocupa o nosso espaço, nós podemos simplesmente deixar o nosso espaço vago. Assim é que eu me sinto, talvez assim que tu te sinta também. Nós não deixamos o nosso espaço, nós continuamos dentro do mercado, porque com certeza, Renata, tu deve ter conhecido pessoas que estavam em ascensão e desapareceram. Eu conheci muitas pessoas. Então, o que nós verdadeiramente precisamos é cultivar o nosso espaço, né? Cuidar dele,
Porque, assim sendo, sempre vai ter, esse espaço vai ser conservado. Ele não vai ser tomado por outros. Isso não existe. Eu acho que a gente não tem como perder o nosso espaço. A gente só pode abandoná-lo. Exatamente. E a gente pode expandi-lo, no caso. Então, ou ocupamos o espaço e expandimos, ou simplesmente ocupamos. Mas se abandonarmos, aí não há reclamações. Isso foi muito profundo. Vamos fazer um paralelismo aqui. Vamos falar então que o Instagram, gente, de vocês, profissional, é uma plantinha. Vocês têm que regar um pouquinho todo dia para ela não morrer, né? Para ela se manter, como a prof está falando aqui, para que cresça, né? E apareça, mas não deixar vago. Acho que foi muito poderoso esse insight, hein? Foi muito poderoso. Não deixar vago, né? Enfim. Maravilha. Então, Renata, aí, para a gente caminhar aí para o encerramento do nosso papo, né? Eu te digo o seguinte, hoje, a Renata, e aí com a chegada da gatinha, né? da dona Ágata Caroline, que está bem escondidinha ali, bem cuidadinha, o que vai mudar? O que vai mudar, Manicure Mãe? Já sabe, já pensou sobre isso? O povo quer saber qual é a condução, né? Tá se orientando com as outras manicures mamães? Então, gente, estamos aí na primeira gestação, esse presente de Deus, que é a Ágata Carolina, que tá chegando. Hoje, especificamente, estamos com 38 semanas, pode nascer a qualquer momento. Ganhei um presente aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, primeira caneca personalizada da Ágata Carolina, do Pó de Unha. Um presentão. Então, o coração tá cheio de expectativa. Trabalhei direto, não parei nenhum dia. Dele curso e dele unha. Eu parei de fazer os pezinhos das clientes com mais ou menos 2, 3 meses de gestação, né? Por segurança. Hoje de manhã já atendi cliente, amanhã tem cliente marcado e eu vou até o final, porque graças a Deus eu tô me mantendo super bem de saúde, né? Tive autorização para trabalhar, mas eu acredito que o amanhã ele vai ser uma descoberta e um desafio. Porque como profissional autônoma, né, a gente sabe que se a gente para, a nossa renda para junto. Então, tenho pedido algumas dicas aí, mas as colegas todas vejo trabalhando até o final também. Quero me manter assim até o final, firme, até onde der. Pretendo ficar um tempo parada. Meu foco nesse momento vão ser os atendimentos depois da gestação, né? Para eu voltar. Não sei como vai ser a rotina dos cursos, porque eu fico só imaginando, né? Como eu vou dar um curso se eu vou ter que parar 3, 4 vezes para dar mamar? Sim. Vai prejudicar o meu curso. Isso é um fato, né? Eu entendo que esse é um momento meu e da minha família, que eu preciso viver isso, aproveitar. Todo mundo fala muito assim, aproveita que passa muito rápido. Logo, Então, eu quero me organizar dentro dos meus atendimentos. Hoje, além das unhas, eu faço outros serviços na beleza, né? Que é o spa dos pés. Fiz formações também na área de tatuagem, que eu gosto muito, que eu consigo agregar. E nos últimos dias fiz Artista falando, Exato, né? Fiz mais uma formação na área de cílios. Então, eu me programei para, nesse período pós, né, ganhar minha bebê, focar nos serviços, focar no meu salão, nas minhas clientes. E quando eu tiver a possibilidade, voltar intensamente para os cursos, quando ela já estiver maiorzinha, quando ela já não estiver dependendo tanto de mim. Então, vou viver esse momento com a minha família, no meu salão, com os meus atendimentos e vamos descobrir na prática, gente, porque eu sei que todo mundo fala, mas eu só vou descobrir por mim mesma. Mas Sim. O coração tá cheio de expectativa, eu creio que vai ser um tempo precioso de aprendizado também, como mulher, como mãe, como profissional. Tô só na expectativa. E é um presente, né? Bebezinho é um presente, né? Eu digo, Deus é maravilhoso, porque ele nos faz pequenininho e adorável para que as pessoas nos cuidem, né? É verdade. Então, nascemos preciosos, né? Isso é muito interessante. Eu tenho uma colega, a Alessandra, que vai ter o bebê dela também na mesma época que tu, assim. E a Alessandra, a gente está num grupo comprando passagem para um evento que vai ter
na sede da Moibela, em Catanduva. E ontem ela disse, Clarice, eu fui comprar a passagem, eu não posso, eu preciso incluir o Lorenzo na passagem. Só que o Lorenzo ainda não nasceu, logo não tem documentos. Então eu disse, Alessandra, te acalma, fica tranquila, depois que ele nascer, tu compra essa passagem. Então, questões assim, Sim. né? Eu posso comprar uma passagem antes do bebê nascer. É mais complexo. Talvez possa, mas deve ser mais complexo, assim, essa questão da introdução do bebê. E eu acho que muitas mulheres que nós conhecemos, né? Eu acho que tu já percorreu aí um longo caminho, bonito caminho, consolidado. Então, não precisa, de repente, ter receio das coisas que virão, porque tu já sabe o mercado, tu sabe a aceitação que o mercado tem de ti e tu pode fazer essa pausa aí tranquilamente e dar esse tempo para tua vida, para tua família, assim como eu acredito que todas as mulheres merecem ter este tempo, né? A gente sabe que nem todas podem, mas que todas merecem, deveriam ter reservado esse tempo de conviver com seu filho pequeno, né? De cuidar, de se dedicar para si mesmo também, que a gente sabe que o mercado, em vários setores e na vida, né? A gente conhece muitas manicures, muitas profissionais aí que cuidam da casa sozinhas, que mantêm os filhos sozinhas, que dependem, como tu mesmo disse, quem não, na nossa área, quem não trabalha não ganha, né? Então, assim, poder se projetar, poder se organizar para estar presente nesse momento tão especial. E com certeza, vai ser lindo. Eu tenho certeza, não há dúvidas, Vamos né? deixa aqui, então, né? Que quando a gente voltar, vamos voltar em grande estilo. Então, Quero aproveitar esse momento especial para fazer aqui também já um convite, né? Dizer que quando a gente voltar, quem sabe a gente volta aí com um sonho de manicure já direto. E vamos aproveitar aqui, vamos fazer algo não programado. Prof, quero te convidar para esse grande retorno aí que vai ser da minha carreira. Te convidar para ser uma das palestrantes do nosso próximo evento, Sonho de Manicure. Ai, que lindo! Nosso congresso internacional que acontece em Porto Alegre. Que lindo! Se tudo der certo, a gente volta em novembro. Novembro? Pra grande volta e depois da Ágata, né? Ao mundo dos cursos. E eu quero deixar esse convite como retribuição do carinho desse projeto de estar aqui. Gratidão. Aceita? Claro! Claro que sim, claro que sim. E aí, agora a gente começa esse encaminhamento do nosso finaleiro aqui, né? Que a gente podia passar o resto da vida aqui conversando, Podia, né? Então, eu te pergunto, Renata, pó de unha pra você? Ai, meu Deus. Eu acho que pó de unha na vida de todas as profissionais que querem se transformar. Eu acho que o pó de unha, ele é muito bem-vindo. O pó de unha, ele pode construir uma carreira, ele pode construir uma família, você pode construir sua liberdade financeira. Em cima desse pó, você pode construir os seus sonhos. Mas, acima de tudo, você pode acreditar que você é capaz de tudo aquilo que você se dedica. Então, não deixe as oportunidades passarem. Essa é minha dica para você sobre pó de unha. Pode tudo o que você quiser. Ai, que lindo! Eu amo! Renata, quer te despedir do público? Quer falar alguma coisa? Quero deixar um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Permaneça com esse projeto, ajude, compartilhe nas suas redes sociais. Assim como você talvez aproveitou algum insight poderoso que a gente falou aqui hoje, não deixe de compartilhar e prestigiar esse grande projeto. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quero deixar o meu agradecimento. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Então, Mimosa, muito obrigada. Me sinto abençoada aí também pelas tuas palavras. Te dizer que é uma honra incrível ter tu aqui conosco. Que, assim, eu acho que a gente abrilhantou no sentido de nós somos duas gerações que se encontram por um propósito de trabalho,
que nós somos extremamente diferentes, mas temos muitas coisas em comum. Exato. E isso é que nos conecta, isso que nos liga. E que o Pó de Unha aqui sirva para conectar muitas outras pessoas e que leve essa nossa fala, esse nosso bate-papo aí por muitos salões, muitas manicures lá no interior do Aracaju. Exato. Por toda parte. Então, imensamente grata pela audiência de vocês, imensamente grata pela presença da Renata hoje, acompanhada aqui da Ágata. Eu espero que vocês tenham uma semana linda, dias lindos e gratidão imensa e até mais. Até o próximo episódio. Gratidão.